Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje a gente vai conversar sobre os 20 anos do YouTube e o impacto da plataforma no consumo de música e vídeo aqui no Brasil e no resto do mundo. E para participar dessa conversa nós temos a volta dela, Natália Pandeló. Seja muito bem-vinda de volta. Aê! Gente, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz e estou aqui para falar de uma coisa que eu tenho conhecimento de causa. Eu passo muitas horas no YouTube e estou preparada. Perfeito. Para quem não está participando das gravações ao vivo, aqui a Natália está usando um fundo do Nissin Orfalha, que é o ícone da música pop brasileira. E junto com a gente, a volta dele também, Iago Vinícius. Seja bem-vindo! Olá, gente. Boa noite. Muito feliz de estar de volta. Tava contando aqui que eu vim da última vez gravar Cowboy Carter, né? E agora começa a turnê hoje, enquanto estamos gravando. Então é um ciclo que se fecha, né? Ouroboros. Depois disso, minha vida já zerei já. E pra quem não tá acompanhando as gravações, o Iago está gravado vestido de cowboy, montado em um cavalo aqui, todo equipado pra fazer a gravação. Mas antes do que, Nick Silva? Sem Renan é que eu tô perdidinho. Antes vou pedir pra quem está ouvindo nos seguir nas redes sociais. A gente é o podcast VFSM no Twitter, no Instagram e em tudo mais que existe por aí. Vou pedir pra vocês também apoiarem a gente no apoia.se/podcast VFSM. Lá, a partir de R$5 você tem acesso a muita coisa antecipada, tem acesso ao nosso grupo só para madrinhos, tem acesso às gravações ao vivo, né, Kleber? Exatamente, olha, quem tá aqui hoje, o Vinícius Correia, o Fabrício Neri, Leonel Moura, Miriam Marinho e Mariana Akel. E a Tuane Malman, que também entrou. Sejam muito bem-vindos e obrigado por apoiar o nosso podcast, gente. Vamos falar sobre música, meus amigos? Bora! O YouTube foi criado em fevereiro de 2005 por 3 funcionários do PayPal: Steve Chen, Chad Hurley e Jawed Karim. A ideia surgiu da dificuldade em compartilhar vídeos pela internet de forma bastante prática. O primeiro vídeo upado no YouTube se chamava Me at the Zoo e foi postado pelo próprio Karim no dia 23 de abril de 2005, então recentemente aqui, por isso que estamos gravando desses 20 anos. E em pouco tempo o site ganhou muita popularidade, principalmente aqui no Brasil, e se tornou uma das plataformas mais visitadas da web. O sucesso foi tão grande que logo no ano seguinte, em 2006, o YouTube foi comprado pelo Google pelo valor já absurdo de 1,65 bilhão em ações, assim, então um valor bem alto para a época. Imagina hoje em dia o custo disso. E de lá para cá se transformou em uma das plataformas mais consumidas de música, de cultura, de entretenimento, de política, de tudo que você puder imaginar, de ASMR turco, que é grande parte da minha parcela de viewer aqui, é como ASMR turco. E eu queria começar perguntando para os nossos dois convidados. Como vocês já devem ter visto, nós substituímos uma mulher hétero por outra mulher hétero e um homem gay por outro homem gay. Então eu queria começar perguntando para vocês como que foi essa primeira relação de vocês com o YouTube. Vocês lembram como foi acessar o site nesses primeiros anos? Como que foi para vocês? Aqui tem representatividade, sim. Gente, olha, assim, eu admito que quando eu vi que o YouTube estava fazendo 20 anos, até brotou um cabelo branco aqui, assim, porque a gente estava lá quando começou, né? Vamos entregar a idade, assim, de cara. Eu me lembro de notar que finalmente tinha chegado uma plataforma que não ficava travando na minha internet. Porque eu não sei se vocês se lembram do momento em que a gente não tinha acesso a vídeos assim, né? Ou a gente tinha que baixar os clipes no Emule. Levanta a mão quem já fez isso. Nossa, 24 horas baixando um vídeo, né, de qualidade bizarra, baixíssima. Aí você achava que ia vir um clipe da Lady Gaga e vinha do Oasis. E era essa a nossa experiência. Porém, o YouTube até hoje, né, tem um dos melhores players da internet e muito rapidamente se tornou o lugar onde a gente sempre procurava os vídeos, assim. Eu me lembro dos primeiros, assim, o Charlie Bit My Finger. De música, talvez o OK Go, sabe? Foi o grande ponto de virada, assim, quando a gente percebeu que o jogo tava virando, tava mudando mesmo. E você, Iago, como que foi o seu primeiro contato com o YouTube? Você lembra? Você é mais novo que a gente. Você lembra o que você tava buscando pra assistir? Eu lembro. Cara, quando vocês me chamaram, eles falaram, não, porque vai ser o YouTube, né, da MTV até os dias atuais, não sei o quê. Falei, cara, eu não sei, na verdade, se sou a pessoa pra essa pauta, porque eu não tinha MTV em casa. Minha casa tinha um negócio que não pegava. As operadoras falavam que não tinha um fio de MTV no meu bairro. Ninguém no bairro tinha MTV.
Nunca É entendi que era esse só com parabólica, você provavelmente só tinha anteninha. Então, é isso. Eu quis fazer a coisa do jeito cristão e não rolou. Então não tinha MTV. E aí eu demorei muito pra ter computador, internet, começar a acessar Lan House e tal. Eu acho que não sou mais tão novinho que você, mas a gente precisa entrar nesses detalhes. Só que aí, uma coisa que eu percebi enquanto eu fui pensando nessa pauta, não sei o quê, é como, mano, mesmo quando eu não tinha acesso a essas coisas, ou quando eu tinha um acesso limitado, essas coisas me atravessavam muito. Eu sabia tudo o que estava acontecendo na MTV. Uhum. E quando começou a vir o YouTube, eu sabia tudo o que estava rolando. Eu tô falando isso porque a minha primeira experiência com o YouTube foi o vídeo do Mamute Pequenino. Eu não sei se vocês lembram do Mamute Nossa, sim, eu sei até hoje essa letra. Nossa, cara, que assim, eu lembro que eu olhei aquilo e falei, cara, isso é a coisa mais incrível que eu já vi na minha vida. E eu vi pela primeira vez no celular V3 rosa, que alguém da escola me mostrou, assim, olha essa coisa que é muito engraçada. E aí a primeira vez que minha mãe me deu 2,50 pra ir na Lan House, eu peguei uma hora, fui lá no YouTube pra ver o vídeo do Mamute Pequenino que eu já via, né, que é uma coisa muito de TV, assim. Mas foi esse meu primeiro contato, e como eu cheguei depois, né, era muito sobre, o YouTube pra mim era muito sobre os 12 vídeos que você podia colocar no Orkut. Então eu ficava muito... Nossa, é verdade. Tinha que ser muito de aniversaria, porque é isso, antes de vocês, Zelenials, não tinha TikTok, não tinha Twitter, não tinha nada, no Facebook, a gente tinha um Orkut, e no começo do Orkut a gente só podia ter 12 fotos e 12 vídeos. E isso, Nossa, assim, é verdade. É o equivalente dos seus 4 do Letterboxd de hoje, traduzindo para o jovem. Olha, aqui tem analogia. Então era Nossa, isso. Aí eu lembro que eu desbloqueando tinha muitas coisas. Eu tinha muito essa coisa que tinha que ter uma coisa engraçadinha, então tinha uma Mamute Pequenino, tinha o vídeo da barata, que a barata morria 3 vezes de chinelo, pra não sei o quê. Uhum. Aí tinha uma música pop, que queria mostrar que eu era descolado, mas eu também gosto de mostrar que eu sou do samba. Então tinha umas coisas de abelão, sabe? Eu era mas eu ia pro Power House pensar nisso, assim. Cara, você puxou Dona Baratinha e Mamute, isso pra mim é até mais antigo. Eu vi isso por CD-ROM, antes do YouTube até, mas eu lembro que se enrolava muito. Chegava umas paradas por e-mail também, não chegava? Tipo, Por e-mail, chegava maluca, bastante assim. também. Mas quando eu penso em YouTube nesse começo, eu lembro muito de comédia, eu lembro muito dos vídeos do Terça Insana, que eu lembro que alguém subiu Demais. todos os vídeos do Terça Insana. E eu lembro especificamente do Guilherme Zaiden, que pra mim foi o primeiro youtuber brasileiro, assim, eu assistia, eu sabia decor todos os vídeos dele. Acho que hoje ele é ator pornô, se eu não me engano. Hoje ele faz conteúdo adulto, se eu não me engano. Rolou até um tempo atrás. Conteúdo de amor intenso. De amor intenso, e bota intenso nisso, assim, duplamente intenso. Mas eu lembro de já ter uma relação de pesquisar música, assim, de ver coisas que passava na MTV e aí eu ia pra YouTube pra rever depois esse clipe. Eu lembro, assim, de uma vez à noite eu tava assistindo do nada, eu peguei um trecho do Crooked Thief, do Death Cab for Cutie, e aí como é que é o nome da banda? Death Cab for Cutie. Aí eu escrevi num papel e aí depois eu corri pro YouTube. Você tinha que esperar o clipe acabar de tocar na MTV pra pegar aquele... aparecer Isso. Você anotava, sei lá, o nome da banda no começo e aí você tinha que esperar até o final pra conseguir anotar o nome da música, assim, pra fechar o pacotinho ali do negócio. Não, porque antes disso, pra você conseguir ver esse clipe de novo, só você ligando pro Disque MTV várias vezes e falando Death Cab for Cutie, né? E torcendo pra entrar no top 10. E você puxou já OK Go, assim, pra mim é a primeira grande manifestação de uma banda, de um artista gerado por YouTube, assim, porque eles fizeram muito sucesso com aquele clipe das Esteiras, né, que era um filme totalmente Acho que é independente. Here We Go, o nome da banda. Isso. A música. E aí tem toda uma questão de que os próximos vídeos do OK Go eram todos em cima de, tipo, qual vai ser o novo grande vídeo deles no YouTube. Tanto que praticamente a banda não existe, assim, se você pensar musicalmente. Os discos são horríveis. Eles têm o primeiro disco que é legal, o segundo disco que é legal, mas depois, assim, nem sei se ainda vale alguma coisa acompanhar o trabalho deles hoje em dia. E mesmo hoje em dia, quando eles lançam um clipe, é tipo, ok. Tipo, mais um clipe não do bate OK Go, as né? coisas antigas, assim, sei lá. Nossa, as minhas lembranças vão muito nesse sentido também de comédia. Eu lembro de ver muita coisa do Monty Python nessa época, numas qualidades, assim, bizarramente ruim. Lembro de ver aquele negócio, tipo, a história da dança, algo assim. Era um vídeo, sei lá, de uns 3, 4 minutos, que era um maluco dançando vários estilos diferentes. Acho que é a minha maior lembrança musical. E muito OK Go, assim. Acho que OK Go, nessa época, dominava essa linguagem, assim, e... Enfim, depois acho que o YouTube vai virar outras coisas que a gente pode se aprofundando, mas acho que as minhas memórias vão nesse sentido.
E nesses 20 anos de YouTube, o que vocês consideram como um elemento de grande importância, esse ponto de transformação, para a gente discutir essa relação entre a plataforma, a música de maneira geral? O que você acha que foi o grande elemento transformador do YouTube nesse sentido, Natália? Ai, gente, eu acho que tem vários pontos. Eu acho que a gente pode puxar pelo momento em que o YouTube começou a monetizar o conteúdo, né? Porque as gravadoras perceberam que a audiência estava indo da MTV para o YouTube e logo foram lá cobrar os seus royalties e, bom, nem estão erradas, né? E também isso se transformou numa fonte de renda para muita gente, inclusive artistas que não estão no sistema das gravadoras majors, né? Até hoje. Muitos artistas surgiram a partir daí. Então, Sim. A gente pode citar N artistas, um Justin Bieber da vida, né, que surgiu cantando. Eu separei uma lista aqui de artistas que só existem por causa do YouTube aqui. Enfim, aí eu acho que teve esse ponto de virada, eu acho que teve o ponto de virada do YouTube Live, né? Foi graças a ele que, muito artista sobreviveu na pandemia, inclusive, né? Então, eu acho que há vários momentos, assim, que a gente pode ver que o YouTube mudou a forma como vídeo era consumido na internet. Até que chegou um ponto que o YouTube começou a seguir outras plataformas, né? Como a gente vê a inclusão dos shorts, né? Que nada mais é do que o YouTube se adaptando às audiências das outras redes sociais. Então, eu acho que o YouTube meio que foi ditando o consumo de vídeos na internet por muito tempo e agora está sabendo se adaptar e manter os creators ali, né? E para você, Iago, o que você percebe disso tudo? Eu voto com a relatora também, acho que o ponto de virada da monetização ele é muito importante porque é aí que as pessoas pararam de só subir coisas casualmente porque eu tô com o DVD do Terça Insana aqui em casa, vou botar no Nero, porque tinha o Nero também, que a gente queimava DVD. E aí eu vou subir lá o arquivo, porque eu tô, com internet de banda larga em casa, e vou realmente começar a fazer coisas pensadas para ver se eu consigo tirar uma graninha daqui. E eu acho que isso, inclusive, é uma questão muito... Acho que essa questão da monetização mudou muito da forma que a gente começou a olhar pra internet. Como realmente uma possibilidade de criação de conteúdo e tal. De sobreviver disso, né? Pois é. E, eu não vou lá só pra pegar o resto do que tá rolando no mundo, eu vou lá pra pegar coisas que são de lá, assim. Eu acho que foi bem paradigmático pra gente, mas eu acho que também essa primeira característica de acervo, de só ver o que você quer, deu uma liberdade pra gente que foi muito louca, assim. Você entrava no YouTube e você via fotos. Eu lembro que, assim, show de talentos que eu fazia na escola, eu subia no YouTube, sabe essas coisas. E aí também, acho que por mais que tenha incentivado conteúdo profissional, conteúdo pensado pro YouTube, também incentivou muito a galera, só bota alguma coisa aí. Se tiver, bota aí, vai ser mais fácil pra você mandar pra sua família e tal. Só que aí isso estava aberto e tava todo mundo consumindo. Então, de repente, uma coisa que você fazia pra sua família, tava fazendo pra milhões de pessoas e tal. Mudou muito uma característica do YouTube, que nem tudo vai estar lá, mas tudo pode estar lá. Então, não há limite. Não tem regras, tem uma moderaçãozinha muito porcaria, mas eu posso fazer o que eu quiser lá dentro, e eu posso encontrar o que eu quiser lá dentro. E aí eu também vou pesquisar coisas malucas. E isso vai mudando completamente as coisas, assim. Você falou dessa questão de acervo e... Pra mim, eu acho que não existe plataforma nenhuma no mundo que seja como o YouTube no sentido de armazenamento de discos clássicos. Nos últimos anos rolou toda uma redescoberta do City Pop, por exemplo, pop japonês dos anos 80, que eram vários discos que se perderam ao longo da história da música, porque eram discos feitos com muito esmero, mas eram trabalhos muito populares. E aí, assim, nessa não preservação, muitas coisas se perderam, e aí começou nisso de alguém que tinha uma cópia física, sobe esse arquivo pro YouTube, e isso vira toda uma tendência em cima disso, né? O movimento da Vaporwave, por exemplo, é uma coisa que se construiu dentro do universo do YouTube, que eram pessoas resgatando discos antigos, fazendo uma base em cima um pouco mais lenta ou um pouco mais acelerada, brincando com o pitch da voz ali, e se construiu todo o universo ali. Muito disco perdido dos anos 60, 70, 80, muita coisa brasileira, que às vezes estava, perdido no catálogo de algum grande selo e que não tinha a menor importância para as gravadoras lançarem isso, porque não era uma coisa que teria um rendimento. Às vezes tá num limbo jurídico, o que é importante também. Exatamente, né? A gente tem até uma edição que a gente gravou sobre esses discos perdidos da música brasileira, e principalmente mulheres perdidas ali, e que foram meio que sendo redescobertos por conta do YouTube, né?
Não, eu só queria citar que, além de todos esses movimentos que o Kleber falou, o acervo de música brasileira no YouTube é, assim, Sim. inacreditável, justamente por todos esses imbróglios, né, de distribuição mesmo, que sequer existiam quando esses discos foram feitos, e tem pessoas, assim, arquivistas de verdade da música brasileira que fazem um serviço, assim, de utilidade pública colocando isso lá. Mas só queria voltar um ponto que eu queria saber, Iago, onde que eu acho aquele vídeo do show de talentos da escola? A gente vai passar por isso, assim, não vai comentar? Cara, eu acho que tá lá ainda, porque eu perdi a conta e eu não faço ideia, assim como, enfim... De como excluir, né? A Tem uns rastros antigos meus na internet, assim, que só pela misericórdia de Cristo, sabe? Deixa lá, esconde na fanbase. Acho que outro ponto interessante de falar também é o gatekeeping, né? Tipo, antigamente existia alguém te falando, tipo, vê isso ou não, ou vê aquilo. A própria MTV era uma coisa dessa, tipo, eles falavam, tipo, eles decidiam o que a gente ia ver. Com o YouTube meio que não, assim, a gente pode escolher o que a gente quer ver, quando a gente quer ver. E aí entra nisso que o Iago e que o Kleber falaram, de ter coisas muito diferentes e você meio que, sei lá, se pôr a buscar alguma coisa que você quer. E às vezes você nem sabe o que você quer ver, então às vezes você tropeça em alguma coisa que vai pro resto da sua vida, assim, que é muito legal. E é isso, assim, acho que isso foi uma grande magia do YouTube, acho que ainda é, na verdade, né, de ter esses acervos tão gigantes que às vezes você se depara com algo que é encantador, é novo, é diferente, enfim. Eu acho muito curioso aqui que ao mesmo tempo que a gente tem esse espaço de favorecimento de artistas independentes ou de redescoberta de músicos antigos e esquecidos de diferentes partes do mundo, a gente tem o completo oposto, que é aquela grande era das divas pop, assim, no final, ali com a chegada de Lady Gaga, 2009, e aí toda a década de 10 ali a gente vai ter... Lembra que os artistas subiam na Vevo, e aí ficava o selinho da Vevo dos clipes de música pop ali, e aí era sempre disputa pra ver quem tinha mais visualizações. Taylor fez... Aí começa aquelas categorias, sabe? Taylor é a artista com maior número de visualizações de uma música lançada numa terça-feira na Indonésia, sabe? E aí começa esses duelos, né, de charts. Foi exatamente o mesmo dia que o Corinthians ganhou um jogo, né? É sempre assim. Impressionante. Eu separei aqui, dados sobre consumo de música no YouTube Brasil. Hoje em dia, o YouTube é a plataforma de streaming mais utilizada para se ouvir música no Brasil, com 78% dos usuários consumindo música por meio dela. Em média, os brasileiros passam 12 horas e 8 minutos por semana ouvindo música no YouTube, que é muita coisa e é justamente um dos maiores tempos de consumo global. E a música lidera justamente o consumo de conteúdo no YouTube Brasil, com 63% dos usuários acessando vídeos musicais. Eu acho que aqui tem uma coisa de que, diferente do... É que hoje em dia dá pra você ouvir música gratuitamente no Spotify e nas outras plataformas, ele vai entrar com anúncio. Antigamente não dava. Mas no YouTube meio que tem essa sensação de uma democratização do acesso, né? De você ir pro YouTube, você digita ali. Hoje em dia vai ter 3 propagandas em seguida, o que é uma merda. Mas eu acho que ainda tem uma sensação de acesso que as outras plataformas não têm. Vocês têm essa percepção também? Com certeza. E também ajudou a levar para a plataforma públicos muito fiéis de gêneros que são um pouco à margem do que se vê onde a gente buscava música antigamente, tipo na TV em massa, né? Então, os artistas do funk, que hoje tem os clipes mais assistidos do YouTube Brasil, todos bombam lá e fazem sua fama exclusivamente por lá. Não tem a menor necessidade de uma MTV, muito menos de uma Rede Globo, né? A gente teve um dos grandes fenômenos do YouTube Brasil é o canal do Condzilla, por exemplo. E é só um exemplo de vários outros que surgiram e que ajudaram a popularizar ainda mais outros gêneros, como o sertanejo, que era sucesso de vendas de banquinha de DVD pirata, e migrou pro YouTube, né? Então, eu acho que existe com certeza esse fator, mas eu acho que a gente não pode deixar de citar o fato de que o aplicativo do YouTube, ele já vem nativo na maioria dos celulares que são vendidos no Brasil. Não só isso, lembra que uma época vinha com as TVs e ela tinha tipo botão YouTube, você apertava direto e ia pro YouTube. Depois teve com a Netflix também rolou isso. Exatamente. Então, assim, eu não sei, eu tomo
por base a minha mãe, por exemplo. Ela não sabe usar Spotify, mas ela é super descolada de YouTube. Então, eu acho que existe essa coisa também de que o YouTube tá ali acessível para a maioria dos brasileiros que hoje também já estão, em sua grande parte, conectados. Então, você junta todos esses fatores e é uma receita de sucesso, né? Eu acho que um exemplo, um ponto que pra mim foi muito de perceber essa relação desses, não nichos, porque são grupos gigantescos, como por exemplo a música sertaneja, mas é na morte do Cristiano Araújo. Quando ele faleceu, era um artista que eu não tinha o menor conhecimento, eu nunca tinha ouvido uma única canção dele, e ele era simplesmente um absurdo de um fenômeno no YouTube. Assim, você ia nos vídeos, os vídeos com, sei lá, milhões e milhares de plays, e tinha toda uma comoção em cima da relação dele. A própria Marília Mendonça é uma que se popularizou muito ali com os vídeos dela circulando no YouTube. Eu acho que toda essa geração mais recente ali, no final dos anos 2000, começo dos anos 10, é toda calcada em cima do YouTube, né? Eu lembro de ir muito em boteco, assim, boteco na universidade, já tinha aquela playlist rolando, ou alguma coisa do gênero, então ali me ajuda a popularizar bastante, né? Quando eu dava curso social media, lá no período Cretáceo, a gente sempre dava um exemplo de que o Porta dos Fundos estava bombando, tinha começado a bombar muito e tal, e sempre falava, olha, quem mais ganha com o Porta dos Fundos é o Parafernália. Estava errado o meu diagnóstico, porque o Parafernália virou um acervo de pegadinhas da CBT. Quem quiser ver lá, pegadinhas da CBT era Parafernália hoje pra você ver. Mas por que eu dizia isso? Porque o YouTube tem uma coisa que é muito discreta, que fez toda a diferença na experiência da internet também como um todo, que é a questão do vídeo relacionado, né? E principalmente quando eles botaram o vídeo relacionado com reprodução automática. Então você entra, você tem um vídeo que ele não toma a sua tela automaticamente, ele tem vários outros elementos ali, e aí ele tem uma esteirinha de vídeos que ele, já por uma questão algoritmo, acha parecido, e ele já bota automaticamente outra coisa. Então, Cristiano Araújo, Marília Mendonça cresceram muito no YouTube, não só porque tinha um consumo de pessoas que estavam buscando artistas novos, mas porque tem muita gente que bota um sertanejo de manhã para limpar a casa, deixa rodando o dia inteiro e vai tocando um monte de coisa, e aí conforme vai ter mais views, esse pessoal vai ganhando mais relevância e tal. Mas o relacionado, ele muda muito da forma que a gente consome música e inclusive, é o que molda o Spotify como um todo, porque toda a questão do Spotify é ele entender o que você tá sentindo naquele dia para ele botar a música que você precisa ali para aquele momento. Só que o YouTube, inclusive, tem mais uma liberdade maior que o Spotify, inclusive até hoje é assim, no sentido de trazer coisas mais aleatórias mesmo, mais inesperadas e tal, uma coisa mais surpreendente. Inclusive tem aquele, saindo um pouco da música, né, mas tem aquela famosa matéria do Intercept, que diz que se você deixar o vídeo num conteúdo noticioso no YouTube, demora 13 vídeos até eles jogarem um conteúdo de extrema-direita pra você e você vai cair num vórtice de informação. Assim. Eu sou altamente impactado por isso. Você é altamente de direita, Kleber? Você quer contar pra gente isso? você descobriu. Na verdade, vou tirar minha máscara. Eu sou Paulo Cogos. Mas é isso, assim, todos esses nichos, todo esse pessoal de fora também se promoveu muito no sentido de um ajuda o outro. Isso tem muito a ver com o sertanejo universitário, inclusive, que é isso. Eles são escritórios de compositores, né? A Marília Mendonça é uma grande compositora antes de virar cantora. O próprio Grelo também é isso. Ele é um grande compositor que faz para todos os artistas. E eles meio que um vai apoiando o outro, um vai subindo o outro. Eles vão falando as mesmas palavras até. Tem todo um negócio de SEO ali nas letras de sertanejo. Porque eles entenderam que a máquina é meio isso, assim. SEO em letra é bizarro. Cara, a galera tá milimétrica. Mas... Foi assim que a gente chegou no Agroplay. Dá pra traçar a linha do tempo certinho. Eu separei uma lista aqui de artistas que só existem hoje, o sucesso deles é global e são grandes nomes por conta do YouTube. O primeiro nome eu acho que é o mais óbvio disso tudo, que é o Justin Bieber mesmo. Ele começa a carreira dele fazendo vídeos de versões para outras músicas de outros artistas. Inclusive, isso é até hoje uma das grandes marcas do YouTube. Tem muito artista que foi descoberto porque estava fazendo uma versão para música de outro fulano. A Chloe and Hale, por exemplo, que são afiliadas ali musicais da Beyoncé, elas começaram a carreira tocando pianinho e cantando as duas, fazendo um vocalzinho ali bonito. Foram contratadas pelo selo da Beyoncé, mas eu acho que o Justin Bieber é assim, o primeiro grande fenômeno, justamente com o sucesso de Baby. Ele pega um finalzinho de MTV, assim, que foi um vídeo que tocou bastante, principalmente lá fora. Aqui também rolou bastante, mas eu acho que é o primeiro grande nome que a gente podia comentar, né? Com certeza. Inclusive, tem artistas que não são da era YouTube, que também ganharam a vida, ganharam um novo fôlego com o YouTube. Se você for pensar no Rick Astley, por exemplo, Rick Astley estaria tocando em Glastonbury se não tivesse o YouTube?
tenho Não. minhas dúvidas, né? Quantas vezes você caiu num Rick and Roll, por exemplo, né? Tem Só uns pra dar um artistas- contexto rapidinho pros ouvintes mais novos, o Rick Roll é assim, você era um vídeo normal de uma música de um artista que você gostava, sei lá, a música do Justin Bieber, aí você tocava o play e na verdade fazia a viradinha da bateria e começava Never Gonna Give You Up, então tipo, tocava o viralzinho do Rick Astley no lugar da música que você tava esperando. Gente, infelizmente a gente tem que fazer esses adendos, porque, né, gerações diferentes não têm a mesma bagagem. Mas, enfim, e desde então, a gente teve alguns pontos de virada, né? Eu acho que a Lana Del Rey fazendo o próprio clipe dela de videogames e tal, e ali talvez tenha ficado claro para os artistas que valia a pena você tentar fazer um clipe maneiro, mesmo que você não tivesse um grande orçamento de uma super gravadora, etc. E aí, desde então, eu acho que o YouTube teve vários momentos musicais, assim, que são marcantes, sabe? Você tem... Eu só vou te corrigir porque você falou um clipe maneiro e a Lana era um dos tópicos aqui. E antes dela ser Lana Del Rey, ela era Lizzie Grant, né? Ela tinha outras identidades, ela teve outras identidades ali no meio. E os vídeos que ela fazia não eram maneiros, eles eram vídeos feitos no Windows Movie Maker, que tinha todos aqueles efeitos, aquelas fontes bizarras ali. Sim. Mas depois ela faz o videogame de fato de um jeito mais independente ali, né? Ela botou um pouquinho de esforço. Contratou alguém pra fazer, né? Porque os outros parece que ela mesmo fez. Esse negócio de Windows Movie Maker é um perigo, menina. Você acha que tá editando, tá arrasando. Mas enfim, aí depois a gente teve vários outros momentos musicais, assim, que foram viradas, né? Eu acho que os Tiny Desk da vida, por exemplo, os Carpool Karaoke, o que aquilo rende de play até hoje é bizarro, gente. Então, o YouTube faz muito bem em reconhecer que a música é uma das forças da plataforma deles, tanto que nessas comemorações dos 20 anos, eles fizeram N referências à música, vídeos comemorativos, etc., e colocaram o presidente de música do YouTube para fazer as dancinhas. Lançou um vídeo. Tinha uma no final do ano, era uma característica do YouTube, que era aquele wrap-up deles, assim, eles pegavam todas as canções de sucesso e faziam um clipão gigante, né? Hoje em dia, perdeu o impacto. Antigamente era uma coisa que era mais expressiva em relação a isso, né? A Mariana, que falou, Carly Rae e Call Me Maybe estouraram por conta dos vídeos, sim. O Justin Bieber estava viajando pelo Canadá, ele é canadense, estava visitando a família, e ele ouve essa menina nas rádios do Canadá, e aí ele faz um tweet em cima disso, e aí ele posta o vídeo, e a partir disso viraliza o vídeo. Depois ela grava o vídeo do Call Me Maybe mesmo, e acaba virando um grande viral dentro do... Foi assim que eu conheci ela, inclusive me apaixonei. A Pablo também surge cantando num vídeo, não é isso? Sim, ela tem vários e são maravilhosos dela antigamente, quando ela tinha o cabelinho curto, preto, não era nem montada de drag, ela ia como ela tava com a roupa do corpo pros programas de auditório, achava maravilhoso. Daí depois ela vai ser chamada, né, pra tocar no programa lá da Globo e tal. Mas é uma história bem legal dela, assim. Eu trouxe outro aqui, ó, que também surgiu, que popularizou muito no YouTube, foi The Weeknd. Ele lança o primeiro disco dele de maneira independente. Você podia baixar, lembro que eu baixei gratuitamente na legalidade ali. E ele faz uns clipes bem envolventes ali, sexuais, lança 3 discos em 2011. E aí assina com a gravadora e ele fica gigantesco dentro do YouTube, né? Todos os clipes posteriores são de grande sucesso. Vamos seguindo aqui, ó. Temos Ed Sheeran, que também é outro que começa a carreira fazendo versões para música de outros artistas, vira amigo da Taylor Swift e depois vai ter uma infinidade de canções ali de grande sucesso. Eu acho que uma coisa que ajuda a popularizar também são os movimentos das bandas coloridas e do emo aqui no Brasil, nessa segunda leva, assim, pós-MySpace. A gente vai ter Restart, a gente vai ter NX0, que eram bandas que tocavam nos últimos anos da MTV, mas tocavam bastante no YouTube. E eu acho que a própria popularização do K-pop aqui no Brasil e em grande parte do mundo, lembrando que o K-pop é um movimento muito local no sentido de mídia física, de consumo de disco, de venda de disco, de apresentações locais, mas ele ganha o mundo justamente nesse declínio da MTV e consequente crescimento do YouTube, né? Nossa, com certeza. Eu acho que sem o YouTube, talvez a gente do Ocidente não estaria dando tanta bola pro K-pop. Que ótimo que estamos. E também a gente não teria essa última onda do reggaeton, por exemplo, que eu acho que é a terceira já, né? Total. Porque depois do Despacito foi o grande estouro, foi o ponto de virada, quando a Beyoncé
passou a prestar atenção. E quando a Beyoncé presta atenção é que as coisas acontecem, né? A gente sabe disso. A própria Beyoncé que tem muito a agradecer ao YouTube, né? Que se ela é conhecida como uma pessoa que, nossa, muda a indústria, é porque ela fez o álbum visual de Total. 400 clipes, todos aonde? Na MTV? Não, no YouTube. Porque você fazia, na época da MTV, você fazia 4, 5 ali, conforme tempo que dependia. E ela mudou, ela conseguiu... ela tinha mais liberdade para mudar a indústria do que tinha antes. Então, também vem muito disso, né? Você explorar mais possibilidades, você cair um pouco das fronteiras, assim. Eu acho que não entra tanto na pauta aqui, mas uma coisa que a gente não pode deixar de comentar é a relação dos youtubers, do conceito youtuber, dessas mega celebridades gigantescas que a gente tem hoje e que existem ali fazendo vlogs e afins. O primeiro, eu preciso ser muito honesto, pra mim foi o PC Siqueira, foi o primeiro que me impactou, assim, era muito diferente do que ele fazia de qualquer outra coisa que eu tava acostumado, a questão de fazer os cortes rápidos, deixar a câmera em preto e branco, ter esse diálogo, essas quebras. Depois tem toda uma questão problemática envolvendo a vida ali até o fim da vida dele, mas ele foi um dos primeiros. Mas a gente tem o maior do mundo, né, o PewDiePie, que é o cara que tinha maior audiência lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a gente vai ter o Whindersson Nunes, que é gigante, que depois extrapolou, foi para outros campos ali, e até o Felipe Neto, que hoje é até um agente político dentro do Brasil de um jeito muito maluco, né? Sim. E a gente esquece, né, que o YouTube fez crescer, assim, profissões que antes eram impensáveis. O cara ser editor de vídeo de YouTube, o cara ser designer de capa de... Designer de thumbnail. Aquela miniatura de thumbnail, exato, de YouTube. Então, a gente viu surgir, e assim, pessoas que se profissionalizaram ali, né? Uhum. Então, o YouTube todos os anos divulga um estudo em que eles falam sobre o impacto socioeconômico de se viver como youtuber. Então, eles conseguem ali dizer mais ou menos a porcentagem dos youtubers que já conseguem tirar um salário mínimo, por exemplo, só pela monetização dos vídeos, né? Então, assim, eu acho que a gente tende a falar assim, influencer, youtuber, é a mesma coisa que, é blogueira, né? Mas existe, de fato, essa profissão agora, tá em editais aí, enfim, era uma coisa que era inexistente antes do YouTube acontecer, né? Gente, cozinha pra mim é uma coisa inacreditável. Várias coisas que eu sei cozinhar hoje não foi porque eu aprendi com a minha mãe o livro de receita, é eu deixar o videozinho do YouTube ligado e passando e voltando, sabe? Aquele vídeo clássico do como perder 20 quilos fazendo... Cara, esse vídeo, ele sempre volta em algum momento e é alguém sempre tomando essa mistura maldita, cara. Eu acho esse vídeo maravilhoso. Né? Como secar a sua barriga, perder 20 quilos em 2 dias, cara. Eu acho isso muito brutal, eu acho maravilhoso. E é curioso, assim, porque será que teria Masterchef se não fosse os youtubers de comida? Eu tenho certeza que não, na real, assim. E você tava falando da questão dos vlogs, eu ia falar isso antes e agora caso aqui, tipo... quando você tava falando da onda dos coloridos, do restart, do cine, etc., tinha muito essa coisa também de uma lógica de redes sociais entrando na música, que cara, eu preciso saber dos bastidores, eu preciso ver eles de pijama, e não sei o que, e eles começam a usar um pouco o YouTube para isso. Acho que tem uma questão que ajuda muito a impulsionar essa galera, que é vender lifestyle além da música, né? E estar junto, e um senso de comunidade, assim, que antes não se tinha. Antes o artista era aquela coisa mais indisponível, e aí no YouTube não dá pra ser assim. Era meio que aquela coisa do making off de DVD, só que de uma maneira mais ampliada e direta, sabe? Você não precisaria ter a mídia física, você fica mais próximo do artista de maneira geral, né? E quando tinha na TV era tipo aqueles programas meio MTV, assim, que querendo ou não seguiam. Enfim, tinha um trilho, né? Tipo, ele tinha coisas a seguir ali, coisas que podia ou não mostrar na TV e tal. Então acho que era, de certa forma, muito controlado, assim. Acho que o YouTube, de fato, permite a gente ter um outro tipo de contato, assim como as redes sociais no geral, assim, de poder falar e poder interagir. Acho que outra coisa importante também da gente falar é, tipo, sei lá, comentários do YouTube, assim, de gente que acha que tá falando diretamente com o artista, e algumas vezes realmente está, assim, e
sei lá, ser significativo e tal. A gente já fez um programa que eu não lembro o número. Foi um dos programas que a gente mais chorou aqui. A gente saiu ranhento. Edição número 293, lendo comentários em músicas do YouTube. Cara, é incrível como o jornalismo aqui é ao vivo, né? Vocês falam uma coisa e já conhecem a informação. Eu sabia, quando ele falou, eu já sabia que ele ia puxar disso e já me antecipei aqui. A gente mesmo, quando a gente sobe, a gente tem o Clássicos VFSM e aí a gente, sei lá, fez um vídeo comentando o disco do Roberto Carlos e aí sobe, o episódio vai direto automaticamente pro YouTube. E aí, assim, tem um monte de pessoas que primeiro se frustram porque acham que vão ouvir o disco que a gente colocou lá e não ver duas gays conversando, sei lá, no caso eu e o Renan discutindo o Roberto Carlos. E aí tem todo um grupo de pessoas que começam assim, essa música mudou a minha vida, não sei o quê. Eu perdi minha virgindade ouvindo Côncavos e Convexos do Roberto Carlos, umas coisas nesse nível, assim, sabe? Foi aí que eu descobri o que era o gozo. E eu simplesmente, gente, acordei com a perna suspensa, a calcinha na mão e toda babada. Nesse nível de comentário que a gente tem. E você só sabe isso de cor, Kleber, porque você consegue entrar no YouTube e rever esse vídeo. Exatamente. Até a gente falou um pouco ali dessa relação com a MTV, e antes do declínio da MTV, né, a gente tem uma tentativa da Editora Abril e da MTV de maneira geral de implementar seu próprio YouTube, que era o MTV Overdrive, que era assim, uma plataforma de vídeos dentro do site da MTV, e era simplesmente horrível, assim, era asqueroso. Aquilo que a Natália falou de finalmente a gente poder assistir um vídeo sem ficar descarregando ou baixando, era o oposto nessa plataforma da MTV. Pior assim. buffer então, do mundo. Era horrível. Nossa, terrível. E acabava, dava quebra no buffer, você tinha que começar tudo de novo, baixar de novo pra você poder assistir. Eu acho que eu raramente terminei de ver um vídeo nessa plataforma, que era muito ruim, assim. Apesar de ter um acervo maravilhoso, assim, de muita coisa dos programas antigos da MTV, coisas atuais também, que estavam sendo digitalizadas ali, mas era, assim, era muito impossível tancar essa plataforma. Esse bostil. É que também tem uma questão que nessa época era uma grande dúvida e hoje é muito uma certeza. Tipo, essas plataformas, elas não são plataformas de conteúdo, elas são plataformas de tecnologia. A questão é a engenharia que tem por trás e a estrutura que tem ali para deixar o conteúdo vir. Você não foca em conteúdo, você foca na estrutura. E por isso que estamos todos descaralhados da cabeça com ansiedade e depressão hoje, porque essa estrutura acaba com a nossa saúde. Mas para ela funcionar bem, o investimento não é no conteúdo. O YouTube nunca quis uma época, algumas vezes quis e sempre deu muito errado, porque não é essa a vocação, né? A vocação é você deixar a galera entrar. E aí o princípio é, se você deixar o espaço livre e otimizado, os peixes virão. E aí, no caso do YouTube, eles vieram mesmo e se tornaram vários modelos de negócio, assim. Mas é isso, né? Tipo, eu acho muito legítimo e muito inocente, muito pueril essa coisa da MTV. Tipo, não, vamos só abrir o nosso site e aí nós vamos quebrar o YouTube com a nossa força de vontade e as nossas músicas maravilhosas, assim. Tipo, a curadoria vem depois, né? Mas eu acho que existe, né, esse lado negativo, que a gente fica meio que preso ali na rodinha do algoritmo, mas também existe o lado positivo, né, o próprio Nick já falou sobre o fator descoberta, né, de você ter ali uma miniatura, você só clicar, ou você ir no autoplay mesmo e descobrindo coisas, mas, sei lá, eu acho que o algoritmo do YouTube me conhece melhor que a minha mãe. Na verdade, eu tenho certeza. Eu tenho uma pergunta mais específica pra fazer, porque você é mãe, e eu sei que tem todo um outro universo aqui, que é o universo das músicas infantis. Por exemplo, o vídeo mais assistido da história do YouTube é o vídeo de Baby Shark. Em 2021 ele conseguiu esse posto. Obviamente, dentro do período pandêmico, os pais socaram as crianças ali 24 horas por dia para assistir isso, então números absurdos. Mas eu queria que você comentasse um pouco dessa sua relação de maternidade, telas, crianças e desse acervo do YouTube. Funciona ou não funciona para você? Gente, olha, aí que entra o valor do YouTube Premium, tá? Esse conteúdo não está sendo pago, não está sendo patrocinado, mas eu preciso dizer que, assim, YouTube é uma coisa muito legal para criança. A criança adora ficar ali zarpando. Eu tenho uma filha de 5 anos. Acho que metade desses 15 bilhões de views do Baby Shark foi aqui de casa.
Mas o que o YouTube fez muito sagazmente foi a invenção, o advento do YouTube Kids, que é um aplicativo que os pais controlam e ali você tem acesso a só os canais que você permite a criança acessar. Lógico que ainda assim você precisa filtrar bastante, mas eu acredito que alguns dos maiores fenômenos do YouTube BR são de canais nacionais, de canais de música nacional para criança. Então, assim, a gente ri, acha engraçadinho, mas sei lá, Mundo Bita é uma parada que tem parceria com todos os grandes. É brutal. Gente, é gigantesco. Caetano Veloso, Gilberto Gil, todo mundo já gravou coisa com o Mundo Bita. Exatamente. Então, assim, é um mercado gigantesco. Existem produtoras focadas apenas em conteúdo para criança. Alguns artistas conseguiram fazer essa tradução, assim, ir do mundo dos palcos e tal, da música infantil para o YouTube Kids, outros nem tanto. Mas é onde está uma das maiores boladas hoje do YouTube no Brasil, no mundo também. A gente falou do Felipe Neto, mas a gente tem o irmão dele, o Lucas Neto, que eu acho que é um grande exemplo disso. É um cara que ele começa a fazer a carreira dele em cima de conteúdo de vlog, como qualquer outro, e ele percebe que se ele entrar numa banheira de Nutella e começa a fazer conteúdo específico para criança, ele tava ganhando muito mais dinheiro a ponto de ter rede de restaurante, de hamburgueria e de peças infantis, de espetáculos infantis, de filmes para crianças e todo um universo absurdo, né? Exatamente. Existe um potencial de mercado gigantesco. Também existem seus perigos, né? Mas a verdade é que, assim, dentro desse micro nicho ali do YouTube, porque tem vários, né? Você pode educar seu filho pelo YouTube, sabe? Você tem aula de matemática, você tem a tia que lê historinha, você tem aula de artesanato, aula de música. Então, hoje é uma ferramenta para os pais. Mas assim, lógico, né, gente? Tudo com parcimônia. Mas ouça o Mundo Bita, é muito legal. Boa. A Mariana aqui falou, crianças portuguesas falando com sotaque português. Ai, com sotaque brasileiro por conta do Lucas Neto. Isso sim, é uma realidade que está enfurecendo os portugueses, nossos amigos da Guiana brasileira. Guiana brasileira, o nosso Pernambuco em pé. Então, um abraço para os ouvintes portugueses ali que estão sendo reanexados ao Brasil agora, mas isso é uma realidade mesmo. Querem trazer mais algum ponto para ser discutido ou a gente vai para as músicas ali pro top 10? Iago, que sempre tem algo muito pertinente para comentar. Não, nem sei se é pertinente, mas vocês estavam falando agora do YouTube Kids, aí tem um efeito rebote, que eu tenho um irmão de 12 anos, então completamente nativíssimo, digital, não sei o quê, e aí, sei lá, a gente foi fazer uma feijoada, largamos a criança lá no computador um tempo, quando voltamos ele era roqueiro, assim. Ele simplesmente caiu no rock, nos vídeos relacionados, entrou nesse negócio de rock, e aí ele tem uma brisa de que ele quer tocar guitarra, então pra aprender a tocar guitarra tem que ouvir rock. E hoje ele sabe tudo, de Metallica, de System. E assim, a minha família é zero disso. Isso não está no nosso radar, assim. Não sei, ele vem conversar comigo, eu deixo ele falar, que eu não acesso isso. E ele conseguiu tudo isso sozinho, assim. Essa coisa do Docas na mão, é isso. Tem a contraparte, né, que você tem que ficar de olho, principalmente com crianças, que é muito fácil cair em fascismo na internet. Mas eu tava conversando, como eu não tive MTV, eu fui conversar com amigos que tiveram esse contato e tal. E eles falaram, cara, era muito legal porque a gente descobria bandas novas, mas também tinha uma coisa de descobrir os clássicos, os acústicos MTV, a gente descobriu música brasileira, tal, não sei o quê. Tinha um equilíbrio ali entre o novo e o velho, sim. É isso, assim, e tipo, isso a gente achava que ia se perder, provavelmente está se perdendo, mas não exatamente, assim, como os nichos estão lá, as pessoas vão continuar acessando e isso vai continuar, e aí vai virar uma trend no TikTok, é isso, uma coisa que estava lá guardadinha, esquecida, vai bombar de novo, é o caso da TT Espíndola, né, no ano passado, que por causa da Márcia Fu virou top 1 do Spotify, lançou a Lauana Prado aí pro mundo, então é muito louco essa relação, assim, de como as pessoas têm esse trabalho de descoberta que ele é muito feito por acaso, as pessoas nem sabem que elas estão descobrindo coisas e de repente isso muda, assim. E a gente tem mais contato. É mais difícil ter lost media com o YouTube, assim. Acho que tem muitas coisas que já teriam sumido do mundo. Você trouxe no começo vários exemplos, assim. Então eu acho isso bem, bem, bem valioso, assim. Eu acho que de verdade a forma que a gente vê música, acho que a forma que minha mãe vê a música é na forma que eu vejo música hoje. E pra mim, música é sempre uma possibilidade. É sempre algo que tá lá. E não algo que eu preciso chegar até ela, sabe?
Perfeito, você falou do seu irmão, eu lembrei muito do meu primo, que ele teve um movimento primeiro que era de assistir crianças fazendo outras coisas, que isso era uma coisa assim surreal pra mim, tipo, em vez de brincar, ele assistia crianças brincando. Isso era muito surreal pra mim, assim. Mas gameplay é isso, né? Você assiste alguém jogando videogame pra você. Então, só que era criança, sei lá, brincando com brinquedo. Tipo, ele tinha acesso ao brinquedo, mas a diversão dele era ver uma criança se divertindo com brinquedo, sabe? Era nesse nível. E hoje ele tá numa fase de rap, ele tá assim, obcecado por rap, tanto que quando ele veio pra cá me visitar, a gente foi no Museu dos Racionais, e aí eu pude introduzir ele a um outro universo de rap que ele não conhecia, né, de um rap mais clássico do Brasil, mas assim, dos grandes da indústria, ele já tava, tipo, super por dentro, assim, e tudo veio meio que por YouTube, assim, por naturalidade, de cair do aleatório, e foi meio que contraindo gosto ali, eu acho, assim, fascinante também. Mas mudando agora completamente de assunto, vocês não tocaram ainda num ponto muito importante do YouTube, que é o encontro das gays ao sábado pra ver clipe. Isso é uma instituição, isso é uma coisa que une todas as tribos gays. Eu acho que o exemplo mais recente que a gente teve foi no aniversário do Renan. O aniversário foi simplesmente, o Renan fez comidinhas de anos 90 e anos 2000, como uma festa tradicional, e ficou todo mundo assistindo o clipe, assim. E aqui em casa, pelo menos, sempre que eu recebo amigos, sei lá, 3 horas direto de clipe de diva clássica dos anos 90, 80, cada um vai botando alguma coisa. Eu acho fascinante, eu acho que é uma instituição no universinho gay. Não sei se você partilha disso, Iago, você que é uma gay sambista. Então, eu sou uma gay sambista, eu sou uma late gay, né, eu cheguei mais velho, assim, então eu perdi vários desses bondes, assim, mas me lembro de algumas sessões de pessoal sentar pra ver clipe, assim. Fico muito triste quando a Anitta joga real falando que clipe não vale mais a pena, né? Porque é um pilar da música que tá indo embora por causa de dancinhas aí do TikTok, mas enfim, o novo sempre vem, né? E quem gosta de ver clipe, eu sugiro muito que veja clipes traduzidos, que nem o clipe de Total Eclipse of the Heart, que eles ficam só narrando o que tá acontecendo. O verso They do the Macarena, but I'm not impressed, eu fico, mano, pensando naquilo o tempo inteiro, assim. É isso. Gente, pra fechar essa discussão aí dos 20 anos de YouTube, eu preparei uma lista aqui que são os 10 clipes mais assistidos da história aqui do YouTube. Algumas coisas são altamente icônicas, outras são criminosas, mas a gente pode ir comentando cada um deles. Na 10ª posição, One Republic com Counting Stars de 2013 tem 4,148 bilhões de visualizações. Eu nunca embarquei nessa escolinha, então não sei, não consigo compreender. Eu gosto, tá? Ryan Tedder, um gênio incompreendido mesmo. Não, assim, é porque o One Republic, eu entendo que é tipo assim, é abaixo do Maroon 5, né? Assim, aquela coisa meio palhação. Mas essa música eu não consigo resistir. Eu dei alguns plays nesse aí. Sou culpado. Perfeito. Cara, uma coisa que só no YouTube seria possível, né? Um gênio incompreendido da música tem 4 bilhões de visualizações. Realmente, ninguém compreende. Não. O índio original, ele. Isso. Na 9ª posição, nós temos aqui uma icônica, Shakira, com Waka Waka, This Time for Africa. É a música tema ali da Copa de 2010, tocou absurdamente. Eu lembro que tocou não só no YouTube, mas tocou em rádio pra caramba, em TV pra caramba. Toda hora tocava essa música em algum lugar. E ela tem 4,217 bilhões de visualizações. Até hoje ela é uma música que assim costuma performar bem. Em qualquer lugar que você mete, as pessoas continuam gostando bastante. É que tem dancinha, dela, né? Dancinha pré-dança de TikTok e tal. Então acho que pega também esse rolê. A Mariana falou, não ironicamente, já chorei vendo o clipe de Waka Waka. Mariana, talvez seja depressão, busque auxílio. Essa experiência possivelmente é individual. Não vou cravar, mas tem altas chances. Não, se for num clipe do Globo Esporte, assim, do Esporte Espetacular, sei lá, com momentos da Copa e a música tocando, talvez emocione. Aliás, essa Copa serviu muito, né? Porque também era a Copa do Waving Flag, que eu adorava. Eu sei que é música de básico, eu sei que é música de hétero Coldplay, mas eu adoro o Waving Flag. Waka Waka foi a última grande música de Copa que a gente viu. Não teve mais, né? Não teve, assim, eles tentam. Nossa, você tá desfazendo muito da Cláudia Leite agora, tadinho. Gente, desculpa, Cláudia Milk. Foi sem querer, assim. Abraço pra nossa nega loura.
Mas seguindo aqui, ó, na 8ª posição, Maroon 5, aí foi invocado o nome deles, eles estão com Sugar, música de 2015, tem 4,225 bilhões de visualizações, um sucesso. Eu tava pensando que talvez pudesse ter o Move Like Jagger também, foi uma música meio que da mesma época que tocou bastante. Nossa, foi uma praga, né? Tocou em todo lugar. Mas Bom, eu também, como frequentadora de shows do Maroon 5, eu tô aqui pra representar, né? Eu acho que Sugar teve o fator viral, porque todo mundo achou que era verdade que o Maroon 5 tinha ido invadir casamentos. E não era? E não era. E aí depois as pessoas, tipo assim, um dia depois a internet descobriu o perfil de IMDb dos atores, sabe? E acabou com a ilusão. Pô, mas eles vacilaram nessa, né? O Thiaguinho invade casamento de boa, não tem problema. Eles podiam ter invadido casamento de verdade também. Ficou o feedback aí pro Maroon 5. Mas aí as noivas iam ser tão bonitas, né? Tá, tem esse detalhe. Em 7º lugar, a gente tem El Chombo e Alien Verde Dançante com Dame Tu Cosita. Esse é claramente um viral bizarro. Esse eu não entendi. Eu fui ver hoje porque eu não conhecia e eu falei, tipo, que porra é essa? Foi literalmente minha reação. Com 5,3 bilhões de visualizações, então assim, uma coisa absurda. Eu acho que a gente pode pular essa porque a gente tem que chegar na mais importante, uma canção símbolo de uma geração, uma faixa que une tribos, une religiões, pessoas deixam de guerrear quando toca essa música, porque a 6ª posição é Crazy Frog, com Axel F., de 2009. Ela tem 5,177 bilhões de visualizações. O Crazy Frog, pra mim... E detalhe, é a versão posterior, né? Porque ele tem uma versão antes, que era quando ele tinha pintinho. Depois da segunda edição, eles removem o pinto do Crazy Frog. E isso, assim, é uma castração virtual, assim, absurda. Um crime que isso aconteceu. Então... E é uma música que grita anos 2000 também, né? Eu lembro muito dela, assim, rolando nessa época. Não só a música, como o clipe, né? Aquela animação clipe, né? Maravilhosa, que já era ruim quando saiu a animação, né? Ela tem uma vibe meio propaganda do SBT, sabe? Total, animações. no ringtone, né? Pelo mesmo cara que fez o Dolinho, sabe? E o Barriguinha Mole também. Não, é isso. Esses 5 bilhões não tá contabilizando a pirataria, porque tinha uma franquia de DVDs piratas chamada Festinha Dance, que eles pegavam trechos de desenhos e botavam música do momento. Nossa, verdade. E aí, no meio, vinha o Crazy Frog, assim. Então, o Crazy Frog era um grande hit na pirataria também. O Crazy Frog foi tão impactante que, quando ele surgiu, minha mãe tinha engravidado do meu irmão do meio, e aí ela fez todo o tema. Seu irmão se chama Crazy Frog. Meu irmão chama Sapinho da Silva. Não, mas ela fez tema sapo, assim. O enxoval dele foi sapo. Que era um negócio. Tinha toalhas, Crazy Frog, produtos licenciados, enfim. Em 5º lugar, nós temos aqui Mark Ronson com Uptown Funk, parceria dele com o Bruno Mars, e tem um dedinho ali do Kevin Parker, do Tame Impala também ali nesse disco. O clipe tem 5,549 bilhões de visualizações. Tocou muito na época, até hoje, uma dessas músicas malditas, eternas, que em algum momento você vai acabar ouvindo, e fez sucessaço essa, né? Pior que é tão boa essa música ainda hoje, 10 anos depois, continua boa. É boa, ela é bem produzida. Eu ia falar isso, eu taco stream, viu? Se vocês estão contra, eu vou ficar sozinho a favor, mas eu tô super a favor. Não, se é errado gostar de Uptown Funk, eu não quero estar certo. É isso, cara. O que resta, entendeu? Cara, o nível de swag que tem nessa música... E assim, do Bruno Mars, né? Com todo respeito ao Mark Ronson, ele tem zero swag. Ele tem outras qualidades. É que nem o Super Bowl do Coldplay, né? Tipo, ele só tá lá, assim. Não é do Bruno Mars essa música. Exato. Seguindo para a 4ª posição, uma das canções mais icônicas da década passada e uma das músicas que movimentaram bastante o YouTube na época, porque estamos falando de Psy com Gangnam Style de 2012. Foi a primeira música, se não me engano, a bater 1 bilhão de visualizações na plataforma, e ela sai em 2012, e aí tinha toda uma amarração que eles faziam para falar que era o... Eu lembro que alguém amarrava com o fim do mundo e Psy na época, e, sei lá, Sônia Abrão fez um vídeo sobre isso, explicando que era uma manifestação do símbolo da besta, e que quando batesse 1 bilhão, o mundo ia acabar, e infelizmente um dos possíveis finais do mundo era 2012, não era? Do calendário Maia? Era 2012, isso, do calendário Maia, que tinha toda uma analogia de que o Psy era esse enviado, sei lá, maldito aí. Tinha tantos esperanças. O Psy era o herdeiro do calendário Maia, né? Tipo, coisas que apenas só feitiço. Eu
fiquei triste que tá sendo o irmão gêmeo do Gangnam Style, que é o What Does the Fox Say? Que também foi um problema. É verdade. Nossa. Cara, que inferno. Era Mas sabe isso o que e a é? música do Regis Aí, mas a questão... Nossa. Mas a questão do What the Fox Say é porque entra numa coisa de ser muito meme. E quando ela vira muito meme, ela vai até um ponto e desgasta, sabe? Tipo, Psy, ela era uma música no fim das contas, né? Tinha arte ali, né? Tinha arte por Tinha trás. conceito por trás. Mas sabe o que não tinha arte nem conceito, ainda assim está na terceira posição? Ed Sheeran com Shape of You, de 2017. Música de 6,45 bilhões de visualizações. Inacreditável pra mim isso aqui até hoje. Surreal, É que isso acho que também tem Fez muito clipe, sucesso. tipo, engraçadinho, não sei o que. Acho que tem isso, assim. Verdade. E a música também era uma praga, assim, Tocou né? pra Acho que caralho. todo mundo tocava em tudo que é lugar Gente, também. tocou em todas as academias, todas as Nossa, aulas sim. de zumba Sim. do Brasil. Uma vez eu tava andando de Uber, quebraram o vidro do Uber e jogaram 3 clipes desse dentro do carro enquanto eu tava andando. Era nesse nível. Na segunda posição, uma música que emociona, porque Wiz Khalifa com See You Again, parceria dele com o Charlie Puth, e ela tem 6,65 bilhões de visualizações, e obviamente ela é a música que toca no final do Velozes e Furiosos 7, na cena de despedida do Paul Walker, ali onde todos os carros se acenam, eles se despedem, então assim, tinha toda uma comoção da morte do Paul Walker na época, e até hoje essa música, todo mundo quando vai, sei lá, fazer vídeo de algum parente que faleceu no TikTok usa essa música de fundo, e é isso, gente, não tem o que fazer. Quem tem uma criança Sucesso. levanta ela pro alto agora, né? Não, mas tipo assim, é a música que paga até hoje toda a maconha do Wiz Khalifa, é essa. Ele não precisa fazer mais nada da vida. Total. E em primeiríssimo lugar, olha, uma música pra nós latinos ali, porque Luiz Fonsi e Despacito, parceria dele com o icônico Daddy Yankee de 2017, tem um número absurdo de 8,704 bilhões de visualizações. É uma música que tocou muito, 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 muito na época. Eu lembro que ela passou muito rápido o Psy na época. As pessoas estavam até comparando, assim. Ela passou 1 bilhão, foi 2, 3, 4 bilhões. Hoje ela tá com quase 9 bilhões de visualizações. Eu tendo a achar que é um futuro próximo, talvez o Wiz Khalifa passe. Porque eu sinto que ela ficou meio desgastada já, e como tem esse apelo emocional, talvez no futuro o Wiz Khalifa consiga alcançar, ou venha alguma outra música mais maldita e ultrapasse todas elas ao mesmo tempo ali. Mas ela está em primeiríssimo lugar aqui. Eu acho merecidíssimo. Eu adoro Despacito, mas eu só ia dizer que ainda assim o Baby Shark tem quase o dobro de Despacito. É verdade, é verdade. Eu só queria fazer o paralelo pra gente ter noção, assim, da discrepância. Não, que eu ia dizer que assim, agora que passou o hype, os anos se passaram, nós estamos um pouquinho mais experientes, a gente pode confessar que também a música não era tão horrível também, assim. Não, não é. Ela toca no baile da formatura, muito. às vezes, e fala, só que legalzinho, passito, passito, salve, salvecito. Sim. É que eu acho que ela é aquele caso de que tocou tanto que hoje em dia, assim, não dá mais, assim, é muito... Porra, 8 bilhões aqui. Não, e era uma parada missionária mesmo, né? Que a gente ficava, tipo, não, a gente precisa fazer passar, tipo, a gente precisa quebrar o recorde de visualização. Foi ali que a gente pariu as gays de Diva Chart ali. É verdade, é verdade. Fechamos, meus amigos. Falamos aí sobre os 20 anos de YouTube, essa relação musical aqui. E você que está ouvindo, sentiu falta de algum tópico, sentiu falta de comentar algum acontecimento marcante relacionado ao YouTube Música? Vai lá no nosso Instagram, na edição desse programa, ou no seu Spotify e comenta que a gente lê na próxima semana. Natália Pandeló, eu vou pedir para você deixar suas redes sociais, onde as pessoas te acompanham o seu trabalho. Fique à vontade, esse espaço é todo seu. Uau, gente, muito obrigada pelo convite. É sempre uma alegria poder falar com vocês e trocar. Com certeza, a gente deixou de falar 1000 coisas legais ou não tão legais do YouTube. Só deu pra, assim, esbarrar assim, na superfície, mas ainda assim foi muito divertido. Quem quiser me acompanhar, eu não estou no YouTube, mas eu estou todos os dias escrevendo no Mundo da Música, mundodamusicamm.com.br. E vocês podem me encontrar no Instagram, @Natália com TH, Pandeló,
como se fala. E lá eu posto bastante sobre música e outras observações da vida em geral. E é isso. Foi um prazer poder falar com vocês de novo e me chamem mais. Chamaremos. E eu estou em débito com você, porque você já me chamou 3 vezes pra gravar e eu nunca gravei com você. Exatamente, mas você pode falar, Kleber, assim, a gente estamos entre adultos, entendeu? Você não quer gravar comigo, essa é a Não, verdade. eu quero, tanto que eu já ofereci o Nick no meu lugar e o Renan Exato. no meu lugar. Em outros momentos. Mas tudo bem, Mas eu tá supero. lucrando nessa, né? Você vê que toda vez que ele recusa, ele tá botando gente, entendeu? Tá vendo? Ele me dá É a o meu solução. jeito de solucionar. Não deixa pra trás, não. E você, Iago? Fica aí à vontade para compartilhar suas redes, onde as pessoas te ouvem também. Esse espaço é seu, Iago. Bora lá. Não, já tô em casa, já abri a geladeira, tirei o sapato. Não me procurem no Twitter, porque lá é a pior coisa que vocês podem fazer. Mas me procurem no Instagram, Iago Vinícius 14, Iago com H. Por lá, enfim, compartilho tudo da minha vida e coisas que estão acontecendo, e textos, e reflexões, e leituras. Então tem bastante coisa lá, bastante movimento. E vocês podem me ouvir, recomendo que façam quase toda semana no Braincast, todas as plataformas, também no YouTube, a gente tá em vídeo lá. Por lá a gente comenta não só música, inclusive tá na hora de fazer um programinha de música, acho que esse ano. Não, a gente acabou de fazer um sobre plateia. Mas a gente tá frequentemente falando de cultura pop, comunicação, tendências, futuro, essas coisas que a gente é bom de botar no PowerPoint para trabalho da faculdade. Então tô esperando vocês por lá, tô esperando vocês no Instagram, tô esperando vocês aqui no Vamos Falar Sobre Música, que eu tô sempre falando sobre música. Eu fico ouvindo em casa, fico conversando com vocês, assim. Nem maluco. Então é isso, Mas adorei. um podcast, não é não? É isso, é pra participar. É experiência imersiva, quebra a quarta parede. Adorei, gente. Obrigadão pelo convite. Perfeito. Vamos pro próximo bloco do programa. Não paro de ouvir. USAA knows dynamic duos can save the day, like superheroes and sidekicks, or auto and home insurance. With USAA, you can bundle your auto and home and save up to 10%. Visit USAA.com/bundle. Bundle savings are off total premium, not available in all states or in all situations. To qualify, auto policy must be active prior to property policy issue, subject to change. Restrictions apply. Membership eligibility and product restrictions apply and are subject to change. USAA means United Services Automobile Association and its affiliates, San Antonio, Texas. Chegamos no nosso segundo bloco do programa Não Paro de Ouvir. Renan Guerra, o que é esse bloco? Neste bloco a gente dá dicas quentinhas da web. Ai, que calor. O que você traz? Bom, de singles, eu trago coisas quentinhas mesmo, bem quentes, bem safadinhas. Eu começo com a parceria do Cyberkills com a Bia Soul na faixa. Adorei, amigo. Fui ouvir o que você falou e amei. A Bia Soul, muitos de vocês devem conhecer ela da faixa Pompoarismo com o Musão, que foi tipo um hit no TikTok. É uma música que a gente falou aqui desde o final do ano passado. Encontrei um low profile da piroca grande. E aí, Sunga linda, essa parceria bem funkão com o Cyberkills. Achei luxo total. Ela tá bem gostosona no vídeo… Como é que a gente chama esse vídeo que fica se repetindo? É um lyric video, né? Não, ou é visuals? É um visuals. O Visuals. E ela tá junto com os criadores de conteúdo mais 18, é tudo. Eu amei. Aí também nessa mesma linha, nesse mesmo mundinho, garotas quentes… o R-Kills, que é das metades do Cyberkills, tá ao lado do Laza, que é um produtor brasileiro, numa faixa chamada Brinca, que eles lançaram com o produtor texano El Nick DGO. Tem uma mistura ali meio entre funk, samba, né, o perreio, ficou bem gostosa. Esse mesmo produtor, o El Nick, tinha lançado anteriormente uma música com a Clementão chamada Dale Palpari, que também achei ótima, então vale conferir as coisinhas que esse moço lançou. Discos. A DJ Thaís, que é um dos nomes mais interessantes do funk de São Paulo, ela lançou seu primeiro disco chamado Giramundo. É meio que um grande encontro entre mulheres do funk, da música eletrônica. Então tem nomes como a MC Biana, a Jupe do Bairro, a Tati Quebra Barraco, a Cacau Chu, tem várias outras. Achei bem interessante e ela tá toda gostosona nas imagens de divulgação, achei um luxo.
Aí, mudando da água pro vinho, saiu o novo disco da Alaide Costa, Uma Estrela para a Dalva, que é um trabalho Muito que ela bonito. revisita sambas canções do repertório da Dalva de Oliveira. O disco tem produção do Thiago Marques Luiz e tem, assim, participações de peso, como a Maria Bethânia, o Zé Manuel, o Vitor Araújo, Amaro Freitas, Zé Miguel Wisnik e outras pessoas. Achei um disco muito bonito, porque pega essas coisas completamente clássicas da Dalva de Oliveira e traz pra essa conexão dela com outros artistas, tipo ela cantando com o piano do Vitor Araújo, é tipo assim, absurdo de lindo. E vamos ver o que mais que tinha. Acho que é isso. Tá Tá meu bom. lado aí. Ah, não, mentira, tem um sim que eu esqueci. Calma aí, que estou completamente louca. Nesta quinta-feira que vocês estão nos ouvindo, sai o novo disco da Cato, Caminhos Selvagens. Ah, é verdade. Depois do trabalho que ela fez regravando as canções do repertório da Gal Costa, ela retorna para o trabalho autoral depois de mais de 7 anos, eu acho, desde o último disco que se chamava Cato. Isso. E é um disco muito bonito, Caminhos Selvagens. Eu acho que é talvez o disco que ela tá mais exposta enquanto compositora, colocando as suas emoções. Ela passou por perdas e mudanças muito bruscas durante a pandemia, todas essas complexidades. Eu acho que tudo tá muito bem colocado no disco de uma forma linda. Você não tava no dia Você não tava no dia, mas eu recomendei Eu Te Amo quando ela lançou. Eu vi ela cantando Eu Te Amo ontem no show da MST. feira do MST. E foi lindo. E é isso, muito incrível este disco. Ai, só uma coisa, adorei a capa do Gambiarra Chique 2, você viu, Renan? Ai, sim, a capa nova do disco das Irmãs de Pau. Nossa, E tem que participações tudo. absurdas. Tem a Duquesa, a Ebony. Acho que vai ser muito bafo. Bom, vou antes do Kleber, porque o Kleber tem um caminhão de dicas, eu tenho só um pouquinho. E hoje é um bicaminhão. Primeiro eu quero indicar o Hayden Pedigo com I'll Be Waving As You Drive Away. É o segundo single que ele lança desse disco, que tem o mesmo nome dessa faixa. O primeiro foi o Long Pond Lily. Mais uma faixa instrumental que vai pro folk, assim, ele tem um estilo de dedilhar o violão que é maravilhoso, assim, tipo, é muito bonito mesmo. Esse disco vai ser lançado no dia 6 de junho. Tô ansioso pra ver o que vem por aí. Mais uma diquinha de single aqui é o Guerrilla Toss, com Psychosis is Just a Number. Tem produção assinada pelo Stephen Malkmus, do Pavement. É uma coisa meio new wave, indie, roqueirinho, assim, eu achei bem interessante. Mais uma diquinha aqui agora de disco é o Men I Trust com Ecos Cabalos. Esse é o segundo disco que eles lançam esse ano. O primeiro foi Ecos Asinus. E era uma vibe um pouco mais pra baixo, assim, mais down. Nesse eles vão pra umas coisas um pouquinho mais pop, mais agitadinha. Aquele Man I Trust que a gente sempre gosta. E minha última diquinha aqui é a Pink Panthers com Fancy That. Muito mixtape bom, muito rapidinha. bom, muito Acho que bom. tem o quê? Umas 9, 10 músicas, algo assim. 9. Tudo dela é sempre rapidinho. Acho que não bate os 20, 25 minutos, assim. É bem divertido, bem rapidinho. É uma coisa meio pop, música eletrônica dos anos 2000, assim, bem interessante. Nossa, ela meteu sample de Basement Jaxx, meteu sample de Jessica Simpson, meteu sample de Panic! Disco. Tá muito bom, assim, foi uma surpresa pra mim. Eu amei. Eu adoro a Pink Panthers, eu adoro a minha menina da congregação. E são essas minhas dicas. E você, amigo Kleber? Vamos começar pelos singles aqui. Pensei que o Renan ia trazer, porque de Libra soltou Sequência de Toma. Ai, não ouvi. Nossa, amigo, é um funk com uma pegada meio acid house dos anos 90, assim, muito que bom. bafo. Você vai pirar quando você ouvir essa, gostei demais. Moses Sumney com a Hayley Williams lançou I Like It, I Like It. Eu achei interessante. muito boa a parceria dos dois. Legal ver a Hayley indo pra outros campos, assim, do jeito de Não cantar ouvi isso muito também, amigo, diferente. acredito. Amiga, você vai amar. É tudo que você mais gosta e, tipo, ela tá cantando muito bem junto com ele ali. É bem, bem legal a parceria. Indo pros discos, começar com o meu disco da semana, Júlia Mestre com Maravilhosamente Maravilhoso. Bem. A gente vinha falando dos singles, e aí quando a gente pega o disco e ouve ele na íntegra, faz muito mais sentido. Tem as referências ali a Rita Lee, a outras coisas do pop rock brasileiro dos anos 70 e 80, mas com uma graça que é muito característica
da Júlia Mestre, então recomendo muito que vocês ouçam. Quem gostou do Arrepiada, que foi o disco anterior, esse disco segue uma toada bem parecida, mas se aprofunda muito mais na música brasileira de um jeito muito especial ali. Marina Limou é uma ótima música, foi uma boa surpresa muito no finalzinho boa, do muito disco. boa. É um lançamento muito interessante do selo Sujo Ground, que a gente sempre fala aqui, que é o EP Geração Vapor, do Nego Joca. É o primeiro trabalho desse rapper gaúcho em 5 anos, e é um disco que tem uma base de city pop, funk e soul dos anos 80, com umas letras que questionam muito a própria existência, a própria sociedade, como ela se organiza hoje em dia. Nick Silva, eu sei que você vai adorar isso, então já pode botar na sua listinha aí, Nego Joca com Geração Vapor. Boa. Quem voltou com um disco novo é o Vauruvan, projeto de black metal, um dos projetos paralelos do Caio Lemos, do Catairai, do Bri. E ele lançou esse disco que se chama Mar da Deriva. São 3 faixas extensas ali, bem atmosféricas, do jeito que a dupla vem fazendo há bastante tempo. Um disco que foi uma surpresa pra mim, que eu acho que o Nick Silva vai gostar também, é o Antônio Neves com De Las Neves. Eita, é um projeto dele de... Tinha porque lançado? está saindo amanhã, na data que a gente está gravando. Ele é um disco que ele cria um personagem que é meio que um andarilho violeiro, e é um disco de estudo de violão, sendo que o Antônio Neves não é um cara que toca muito bem violão. Ele quis se aprofundar nisso. Não é que ele não toca bem, ele nunca teve interesse na de especialidade fato, no violão. dele, né? Ainda que o pai dele sempre tenha estimulado ele a isso. O disco ainda tem participações de Dora Morelenbaum, Domênico Lancelotti, Joana Queiroz e Frederico Eliodoro. Então, assim, tem todo o kit prontinho pro Nick Silva falar, um dos discos do ano dele ali. Quem voltou com um baita disco é o Mateus Aleluia, com um álbum auto-intitulado, lindo, 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 primeiro disco de inéditas dele em 4 anos. É um trabalho com faixas bem longas, porque ele vai mesclando 3, às vezes 4 composições dentro de uma mesma faixa, então tem umas músicas bem extensas, e é sempre bom ver esse cara que é um profundo pesquisador da música afrodiaspórica e reinterpretando essas relações dele com a África de um jeito muito único dentro desse disco. Fiquei apaixonado pelo trabalho, mas como ele é um disco mais extenso, eu acho que vale ali umas audições bem atentas para pegar todas as nuances desse álbum. Indo para os lançamentos internacionais, a gente tem a volta da Angel Deradurian com Ready for Heaven, primeiro disco dela em carreira solo em 5 anos, cai muito no funk dos anos 70, no rock, um disco fantástico. Ela foi integrante do Dirt Projectors e volta agora com mais um novo álbum em carreira solo. Cole Police é uma artista saxofonista que eu já havia recomendado anteriormente aqui e voltou com esse novo álbum, Lands and Eternal, onde ela acaba mesclando outros elementos além do saxofone, como a guitarra, que ganha um protagonismo ainda maior. É um disco que oscila entre o jazz, entre a contemplação e a música ambiente, então vale muito a pena para você ouvir, que quem quer dar uma fuga da realidade ali, mergulhar nesse disquinho que é bem tranquilinho. Billy Woods com Gollywog, discaço de rap, fácil, o melhor disco de rap que eu ouvi esse ano até agora, assim, disco sombrio, é muito curioso, que é um disco que tem acho que tem 18 músicas, e ele tem produção assinada por diferentes produtores, além de outros que já são bem habituais da produção dele, tipo Kenny Segal, mas é um disco ainda assim muito homogêneo, muito bem amarradinho. Algumas canções vão mais pro campo do rap abstrato, outras são mais diretas e mais calcadas inteiramente na rima e menos na musicalidade. Eu acho que é um desses discos essenciais e provavelmente vai figurar no topo das listas de melhores do ano de várias publicações. E aí vamos aqui pro mundinho pop, porque a gente teve coisas bem legais que saíram. Eu acho que a coisa que eu mais gostei foi Caliuches com Sincerely. É o terceiro álbum de inéditas delas consecutivo, assim, muito bom. Ela deixa de lado o R&B psicodélico dos 2 últimos discos para mergulhar no R&B, no soul, na música negra dos anos 60. Ela vai mergulhar no doo-wop, assim, tem umas músicas que é muito calcada na harmonia de voz de um jeito muito lindo. A minha faixa favorita do disco é All Can I Say, e é assim, Caliuches num lugar de luxo e beleza e entrega sentimental de um jeito muito, muito lindo. E para fechar aqui nos lançamentos da semana, o disco surpresa da Erika de Cassier, Lifetime. Luxo!
um dos discos do ano pra mim, assim, eu tô obcecado por esse álbum, a forma como ela incorpora elementos de trip hop ali dos anos 90 com R&B, lembrou muitas coisas da Madonna no Bad Time Stories pra mim, tem muito da voz da produção do Portishead em alguns momentos, Massive Attack, Tricky, mas ainda com aquele charme especial, com aquela sonoridade que é muito da Erika de Cassier. Ela lançou um disco muito bom no ano passado, esse aqui pra mim é ainda melhor do que o disco anterior que ela havia lançado, mostra ela muito madura, muito dona de um som que é só dela, assim, achei fantástico esse disco. Fechamos? Fechadas. Vamos para o próximo bloco. Você precisa ouvir isso. Chegamos ao nosso terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso. Kleber Fak, o que é este bloco? Qualquer coisa, dicas mil, leituras, sabores, desejos, prazeres, tudo aquilo que você quiser recomendar. E qual a sua dica de hoje? A minha dica é um double dica. Começar com Destroyer e Jessica Pratt tocando juntos no Everybody Live with John Mulaney. Eu não conhecia esse programa e eles tocaram no final de semana. Tem bastante gente legal indo lá. Cara, muito bom. Eles tocam duas músicas. Eles tocam Travel Light, que é do disco novo do Destroyer, que é o Dance Boogie que eu dei aqui. E Word on a String, do Here in the Pitch, que é o disco que a Jessica Pratt lançou ano passado, e que a gente gostou muito, muito, muito. Lindo, lindo ver eles dois juntos ali. Nossa, fiquei encantadíssimo. Quero mais. E pra fechar minhas dicas, uma dica... Vou dar o meu próprio dica, porque eu organizei lá no Twitter um listão com os principais lançamentos de 2025. Então, se você ficou dormindo até agora, ou você não ouviu o nosso podcast, ou você não pesquisou nada sobre música brasileira em 2025, vai lá no meu Twitter que tá pinado ali uma listona com os principais lançamentos deste ano. Boa. Nick Silva, qual é a sua Dyke? Quero dar de dica aqui, enquanto não acaba... De dica? Isso não é um programa da Diva. Isso não é um programa da Diva Wagner. Enquanto não acaba o Endor... Nossa, peraí, eu tô achando... Peraí, eu tô achando chatíssimo, Endor. Nossa, um episódio bom pra dois ruins, assim. Eu tô achando desesperador assistir, amigo. Nossa, eu tô gostando bastante. É que eu não vi os três últimos, os 7, 8, 9. Mas até o sexto eu adorei tudo. Mas enfim, enquanto assistimos o Endor, e o Kleber não está gostando, saiu a sériezinha Star Wars Tales of the Underworld. Essa é uma sériezinha de animações, de antologia, assim, cada temporada vai para algum canto diferente. Já teve o Tales of the Jedi, Tales of the Empire. E é isso, assim, são 6 episódios cada temporada, 2 histórias sendo contadas em animação bem parecidas com o do Clone Wars. É bem esse estilo de animação. Então, se você gosta disso, vá nessa. Essa nova temporada foca em 2 assassinos de aluguel, que é a Sage Ventress e o Cad Bane, que são 2 personagens que são bem proeminentes no Clone Wars. Então, se você gosta de animação, gosta de Star Wars, gosta desse universo expandido, vai lá porque tá legal. E você, menino Renan Guerra? Bom, a minha dica é que eu terminei de ler O Avesso do Bordado, uma biografia de Marco Nanini, da Mariana Filgueiras, e foi assim um livro maravilhoso de ler. A pesquisa da Mariana é completamente absurda, ela tá tipo assim, traz muitos detalhes, e é muito interessante como o Marco Nanini se deixa solto para contar a sua história, e ele fala abertamente sobre milhões de tópicos que vão desde, sei lá, ele ter brigado com a Marília Pêra e eles nunca mais terem se falado até ela morrer, ou ele ter namorado o Wolf Maia, ele ter sido o melhor amigo do Renato Russo. Sério? Um monte de coisa absurda, assim, completamente maluca. E histórias incríveis, assim. É incrível entender como ele constrói os personagens. E é muito fantástico você entender a complexidade que ele dá pra cada personagem e por que a gente, às vezes, esquece que o Nanini está nas coisas porque ele se transforma em outros personagens. É muito interessante ver como ele
ele se sente super preocupado quando ele assume de fazer o Linneu, porque ele pensa, nossa, como que eu, uma gayzona aqui casada de relacionamento aberto, vou ser o pai da família brasileira, na grande família. É super interessante toda a parceria que ele tem com a Marieta Severo também, em diferentes trabalhos. É interessante observar todo o caminho que ele faz no teatro, no cinema, na televisão. Enfim, é um livro maravilhoso, assim, que eu saí completamente encantado pela história do Marco Nanini, mas também completamente impressionado pela escrita e a pesquisa da Mariana Filgueiras, porque eu acho que, assim, biografias deveriam ser como essa biografia, sabe? Com tempo para uma boa pesquisa, com interesse pelas informações, com boas correlações que ela faz do espaço-tempo. Enfim, muito interessante. O Avesso do Bordado, uma biografia de Marco Nanini, Mariana Filgueiras, lançado pela Companhia das Letras. É isso. Comentários referentes à última edição do nosso podcast. Número 351, qual a relevância das trilhas sonoras das novelas hoje, em que Nick e eu fomos expulsos do programa para que Renan e Isa tocassem essa edição? Tivemos participação da Ana Laura Pádua e da Renata Remédios, e vamos ver os comentários aqui, ó. Comentário do João Júnior, ele falou: episódio em que é impossível não se sentir nostálgico e o Rio nunca foi tão lindo e chique quanto em Laços de Família. A trilha sonora encapsulava o ar boêmio carioca de um jeito único, mesmo com os hits internacionais. Nossa, a gente tava no Rio, ficou tocando. Entrou primeiro uma música de Laços de Família, de Mulheres Apaixonadas no Uber. Aí logo na sequência entrou outra, entrou Palpite de Por Amor. Eu falei, cara, eu nasci pra ser Helena, não adianta, só me falta o rostinho de Carolina Ferraz. Enfim, no Blue Sky, o The Cosmo Boy comentou: muito contemplado com esse episódio do podcast VFSM, muitas memórias com trilhas de novelas que marcaram minha infância. Comentário da Mariana Akel Abraão, que é o iPhone Mariana na vida real. Ela falou assim, ó: não sou noveleira, mas algumas trilhas sonoras de novelas me marcaram como a de Viver a Vida, que também assisti até não sei o quê. Responsável por me viciar em 22 da Lily Allen. Lindo demais o Renan no final. Saí do Gaga Cabana também absurdada, e até comentei com uma amiga que estava comigo o quanto fiquei reflexiva positivamente pós-show. Nossa, agora eu fui ler o nome do Luiz aqui no Blue Sky e me perdi. O arroba dele é Citotec, mas o nome dele é flautista de Hamelin do Umbral. E aí ele comentou assim… eu pensei que estava pronto para ouvir o Renan Guerra falando da Gaga no podcast VFSM, mas não tava. Antes da nossa Ilse Scamparini de Harness começar a chorar, eu já estava em prantos. Quando ela chorou, chorei mais ainda. E daí tem um vídeo da Tula Luana chorando. Choramos. E no final aplaudimos a Gaga. No Spotify, várias pessoas comentaram do Renan chorando, porque quando o Renan chora, a audiência sobe. E aqui é o Diego. O Diego Alves falou: eu chorando junto com a nossa Ilse Scamparini dos Pampas. O Gilvan Júnior falou: Renan fazendo todo mundo chorar. O Thiago falou: o Reinanzinho aos prantos. Tem mais aí? Aqui no Instagram só tem um menino chamado Kleber Fak, que ficou reclamando que a gente não comentou sobre a trilha sonora revolucionária da novela Chocolate com Pimenta. Mas é porque nós estávamos dançando a trilha de Joker, Folia Du, em Copacabana, tal qual o Chocolate com Pimenta, e a gente esqueceu. Exatamente. E por último, aqui no Spotify, o Rodrigo Berg falou: nossa, realmente a trilha sonora de Coração de Estudante era divina, e o Vladimir Brich tá um sabor. Ai, é verdade, que delícia. Eu sou o @KleberFak em todas as redes sociais, e você também pode acompanhar o meu site, musicainstantanea.com.br. Eu sou _Renan Guerra em quase tudo. Vocês me encontram também lá no Screen Aniel e na minha newsletter toda sexta-feira no Substack. É só procurar lá por Renan Guerra. Eu sou @Nick Silva em todas as redes, e você lê meus textos lá no Monkey Bus. Não esquece de seguir a nossa amiga Almeida Dora Underline, que está rodando o Brasil fazendo shows, então não pôde participar aqui. E segue a gente nas nossas redes também, @podcastvfsm em tudo. Siga a gente na sua plataforma de streaming favorita, avalie, curte, compartilhe, comente. Pra gente é sempre muito positivo. E se puder, seja um de nossos maravilhosos apoiadores. Por apenas R$5 por mês você tem acesso a programas com antecedência, participa do nosso grupo fechado para assinantes, que está sempre bem movimentado, e participa aqui, ó, das gravações ao vivaço
como a Tuane Malman, que eu pergunto, você vai ver o show do Nicolas Jaar? Tuane Malman, comprou seu ingresso para ir comigo? Como a Júlia Paterniani, Danilo Ferreira, Rodrigo Berg, Jefferson Kozdenieski, Vinícius Correia, Júlia de Flora. Quem estava aqui também era o Fabrício Neri e o Leonel Moura. Então, e o iPhone Mariana, eterno em nossos corações aqui. Então, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do nosso programa. Tchau, tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.